João capítulo 17, versículo 13, tá? Glória a Deus. Nós estamos voltando de um retiro, né? Esse final de semana passado nós estivemos ali no Espaço Paraíso. Tem poucos rostinhos aqui que não estiveram conosco. Foi bênção. Quem esteve lá pôde presenciar as maravilhas que Deus fez. E além das maravilhas que nós vimos Ele fazer, eu tenho certeza que Ele também fez coisas no coração de vocês que só vocês sabem, mas que foi divisor de águas. Amém? O tema do nosso retiro foi voltar para casa. Quem não entendeu Lucas 15 nesse retiro, pode ir para a EBD bastante, porque Lucas 15 foi muito bem esmiuçado pelos nossos ministrantes. A gente até brincou ali entre a liderança que parecia que tinha uma conexão entre os ministrantes. Cada um foi complementando ali, uma ministração complementando a outra. E o Senhor falou muito no nosso coração e foi incrível. Amém? E o tema do nosso culto de hoje e da nossa série de ministrações é Voltei para casa, e agora? Quando o filho sai de casa, que ele volta, os casados vão entender. Nós temos alguns casados, nós temos alguns que já moraram fora por conta dos estudos. A gente acostuma morar fora de casa, a nossa rotina, né? Na nossa casa, nossa rotina, do nosso jeito. Aí a gente volta para a casa dos pais e a gente acha meio estranho. Hoje eu paro e vejo a rotina na casa dos meus pais e eu digo, acho que eu nunca mais me adaptaria à rotina deles, porque agora eu tenho a minha própria rotina. Foi só para exemplificar um pouquinho. Então, assim, quando o filho volta para casa, ele fica meio deslocadinho, né? Deslocadinho no diminutivo. Mas aí agora a gente vai aprender um pouquinho nesse mês. E agora, depois que eu volto para casa, o que fazer? O que vai acontecer? Como proceder? Como devo me portar? Amém? João capítulo 17, versículo 13 diz assim. Jesus diz assim. Para contextualizar, teve a Santa Ceia, né? Eles cearam, Jesus ceou com seus discípulos e aí ele inicia uma oração. Isso que nós vamos ler agora é a oração de Jesus. Para mim, é um dos capítulos do livro de João que mais me emociona. É ver a oração de Jesus. Ele ora pelos seus discípulos e depois ele estende essa oração a nós. Todos nós que fomos e aos que serão alcançados pela mensagem do Evangelho. E aí nessa oração Jesus diz assim, agora eu vou para a tua presença. Enquanto ainda estou no mundo, digo essas coisas para que eles tenham minha plena alegria em si mesmos. Eu lhes dei tua palavra. E o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são desse mundo, como eu também não sou. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. E eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que eles sejam consagrados na verdade. Amém? E logo em seguida aqui o Senhor está orando pelos discípulos dele. Depois ele estende a oração a todos aqueles que seriam alcançados pela mensagem do Evangelho. E por todo o trabalho árduo que aqueles discípulos fariam. E quando Jesus ele faz essa oração, ele diz algo muito interessante. Eu já falei para vocês algumas vezes que a palavra, ela fala nas linhas e nas entrelinhas. Amém? Guardem isso no coração de vocês. A palavra fala nas linhas e nas entrelinhas. E eu gosto de ir esmiuçando frase por frase, linha por linha, para entender aquilo que o Senhor fala claramente e aquilo que ele fala por detrás das palavras. E aí, quando Jesus fala isso, ele vem e diz assim: olha, no versículo 14, eu lhes dei a tua palavra. Quando Jesus veio, ele veio em um tempo de muita idolatria, em um tempo de muita religiosidade. As pessoas eram religiosas naquela época. Havia muita religiosidade. Era uma servidão muito formatada. Era muito, oro 3 vezes ao dia, vou para o templo, lemos as escrituras. Era uma coisa muito formatada. Era um servir muito externo. Jesus veio em um tempo de cristãos que serviam de maneira externa. Amém? E o que ele diz? Eu lhes dei a tua palavra. Jesus mudou alguma coisa nas escrituras? Não.
E ele mesmo fala, eu não vim para modificar a lei, eu vim para cumpri-la. Ele não mudou. O que ele quer dizer quando ele diz, eu lhes dei a tua palavra? Ele nos trouxe a revelação daquilo que o Pai nos disse e muitos não haviam compreendido ainda. Amém? Ele trouxe a verdade. Ele trouxe a revelação do real desejo do Pai para as nossas vidas. Então, quando ele diz, eu lhes dei a tua palavra, é isso que ele quer dizer. Eu trouxe a revelação da tua vontade para o teu povo. E agora eles sabem exatamente o que tu queres. Cabe a eles fazerem. Amém? Então, nós somos libertos da religiosidade pelo sangue de Cristo e pela graça do nosso Pai. Agora, nós não precisamos mais viver de um servir externo. É o momento de nós vivermos do servir que realmente agrada o coração do nosso Pai. O servir que vem de dentro para fora. É esse que agrada o coração dele. Amém? Então, Jesus veio para nos tirar da prisão da religiosidade e nos trazer para a luz da servidão interior para exterior. A servidão que agrada primeiro a Ele, depois quem vê. Amém? O nosso professor do seminário, pastor Valdivino, gosto muito dele. Ele postou um dia desses no WhatsApp dele assim, se as pessoas estão te criticando e te perseguindo pela forma como você passa e vive o evangelho, meus parabéns, você está no caminho certo. O real evangelho de Cristo exige radicalismo, exige coragem, exige força de vontade e exige ousadia. Servir de dentro para fora precisa de ousadia. Porque na maioria das vezes você vai ser reprovado pelo homem, mas vai ser aprovado por Deus. Infelizmente, nós nos acostumamos a receber a aprovação do homem. Nós nos acostumamos a receber a aprovação da massa. Quanto mais pessoas nos aprovam, melhor é. Quando na verdade não é assim. Jesus não foi aprovado pela massa, porque nós deveríamos ser. Amém? Ele nos libertou da religiosidade. E agora nós somos livres para servi-lo de forma interior para exterior. E agradá-lo de todo o nosso coração. Então, quando o filho volta para casa, ele precisa entender que agora é tempo de agradar ao Pai com tudo que ele tem no seu interior. O exterior vem depois e virá depois. Quando o seu caráter é modificado, o seu exterior fala isso. E é muito mais sólido quando o seu exterior fala de algo que está dentro de você, do que quando existe algo dentro de você e não fora. Existe conflito entre caráter e aparência. O filho que volta para casa, o filho que entendeu o amor do pai, precisa entender que não pode haver conflito entre o seu interior e o seu exterior. Caráter e aparência precisam estar em harmonia. E quando eu digo aparência, não é uma aparência somente física, a roupa que eu visto, como eu me arrumo, mas as minhas ações, elas precisam estar em harmonia com aquilo que está sendo transformado dentro de mim. Amém? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Gálatas. Amém? No livro de Gálatas, não, perdão, na carta aos Gálatas. Capítulo 2, versículo 20. Amém? Gálatas 2:20. Olha só o que Paulo fala na carta aos Gálatas. Fui crucificado com Cristo. Isso lembra vocês de alguma coisa? Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo nesse corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Olha só o que Paulo fala. Eu fui crucificado com Cristo. Aleluia. O nome da nossa rede de jovens é Crucificados com Cristo. Todos os dias, quando você abre o seu WhatsApp e
você vê lá uma mensagem no nosso grupo, a primeira coisa que você vê é o nome do nosso grupo, Crucificados com Cristo, para te lembrar que agora quem vive não é você, é Cristo que vive através de você. Amém? Nós somos crucificados com Ele. E tudo aquilo que nos afasta do Pai, e tudo aquilo que desagrada o coração do Pai, morreu junto com Jesus naquela cruz. O que ressuscitou foi o Filho amado. O que ressuscitou foi o Filho maduro. O que ressuscitou foi o Filho aceito. Ele ressuscitou. Mas toda a nossa carnalidade, ela morreu na cruz com Jesus e é lá que ela precisa estar. Toda a nossa carnalidade, dia após dia, precisa estar crucificada com Cristo. Amém? Essa é uma luta que começa na nossa conversão. Ela começa quando você aceita Jesus, ou se você se afastou e depois você volta para os caminhos do Senhor, ela começa novamente. O primeiro passo é dado na nossa conversão. Mas essa é uma caminhada que não acaba com 1 ano de convertido, com 5, com 10. Essa é uma caminhada que vai perdurar até a volta de Cristo. É uma caminhada constante. Infelizmente, nós temos muitos cristãos feridos e doentes dentro da igreja porque não entendem que ser crucificado com Cristo é uma jornada, não é um acontecimento, é uma jornada. Não é uma coisa que acontece hoje e depois acaba, é uma jornada que você escolhe trilhar. O primeiro passo é aceitar Jesus, é aceitar o amor dele. E depois vem inúmeros outros passos. Porque quando você aceita Jesus, você inicia a jornada de crucificação. Dia após dia você precisa ser crucificado com Cristo. Dia após dia a sua carnalidade precisa ser crucificada. E esse é um processo que não tem fim aqui nessa terra. Se teve para você, já era para você ter sido arrebatado. Existe sempre algo em nós que precisa ser crucificado. Existe sempre algo em nós que precisa morrer. Algo no seu caráter, um vício, um pecado, uma luta. Sempre há algo que precisa ser crucificado. O fato de eu estar aqui hoje com esse microfone na mão falando para vocês não significa que não existam coisas na minha vida que não precisam morrer, que não precisam ser crucificadas. Existem sim. É uma jornada para mim, é uma jornada para você, é uma jornada para o nosso apóstolo. Todos nós. E não importa quantos anos de conversão você tenha, é uma jornada que não tem fim. E quanto antes você aceitar isso, melhor será o seu relacionamento com o Pai. Dia após dia nós precisamos ser tratados. Dia após dia. É uma batalha que precisa de coragem para ser travada. Amém? Eu queria que vocês voltassem lá para João 17, porque eu gosto que a gente fique olhando, analisando as escrituras. Vocês trouxeram os caderninhos de vocês? Que linda! Amém? A gente vai ficar em João 17 agora, tá? Ainda em João 17, na oração de Jesus, ele diz assim, ó. No versículo 14 mesmo. Eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odeia. Os odeia porque eles não são do mundo, como eu também não sou. E o mundo os odeia. Agora eu quero que você reflita, bem reflexivo. E faça essa pergunta para você mesmo, como um cristão, para você mesmo. E encarecidamente eu peço que você leve essa pergunta para casa e antes de dormir você reflita nela. Como o mundo tem visto você? Filho que voltou para casa, filho que está na casa do pai. Como o mundo tem visto você? O mundo tem te odiado? Ou o mundo tem andado de igual para igual com você? Jesus é muito claro na oração dele. O mundo os odeia, porque eles não são do mundo. Como você tem sido visto pelo mundo? Você tem ido na contramão dele, nas práticas dele? Ou na rodinha dos seus amigos? Quem está fora não sabe diferenciar se é uma rodinha de cristãos ou não. É muito bom ouvir que o Pai nos ama.
É muito bom ouvir que nós somos amados, que nós fomos perdoados, que nós somos aceitos. É muito bom, porque é verdade. Nós temos um Pai amoroso, mas infelizmente nós não conseguimos lidar com conflitos. Nós temos um Pai amoroso, um Pai que nos ama, um Pai que nos aceita e um Pai que limpa todas as nossas impurezas. Mas nós também temos um Pai justo que enxerga a nossa infidelidade, que enxerga o caráter que nós estamos tendo. A minha mãe sempre fala assim: fulano de tal só gosta do venha nós, o vosso reino nada. É um ditado engraçado, mas muitos de nós fazemos isso com o Senhor. Nós gostamos muito de receber o amor e o perdão, e o zelo e o carinho e o abraço dele. Mas e quando nós somos confrontados? E quando a nossa fidelidade é confrontada? Porque nós temos um Pai que nos ama e o mínimo que nós podemos fazer é amá-lo e é honrá-lo. Nós precisamos voltar a temer o Senhor. Nós somos uma geração que abraçou tanto o Pai amoroso que se esqueceu do Pai que precisa de honra. Nós temos um Pai que nós precisamos honrá-lo. Não se escandalize com o confronto. Mas nós temos um Pai que precisa de honra. Nós precisamos ter zelo por esse lugar. Zelo. Aqui é um lugar de santidade. Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é santo. Você tem noção de que esse lugar é um lugar de santidade. Não é lugar de escândalo. E não é só esse altar. A casa do Senhor é um lugar de santidade, não é um lugar de escândalo. Não porque as pessoas vão se escandalizar. Olha, o fulano de tal era crente e fez isso, isso e isso. Não. Mas porque o seu pai precisa de honra. O seu pai precisa ser honrado. E você o honra buscando santidade. Amém? Não entristeçam o coração do Pai com a impureza que existe em nós. Quando nós entristecemos o coração do nosso Pai com o nosso pecado, nos afeta. E eu digo por experiência própria. Quando eu e o meu esposo estávamos vivendo em um tempo de pecado nas nossas vidas, eu era do altar, ainda não era daqui da igreja, eu era de outra igreja. E lá eu era do louvor. Mas eu não conseguia subir no altar. Não conseguia pegar o microfone, estar lá para cantar, para ministrar o louvor. Porque eu sabia quão impura eu estava sendo. E as pessoas não sabiam, poderiam muito bem fingir e continuar sendo a Alessandra do altar admirável. Mas o meu pai sabia. E o que mais doía era isso. É porque a pessoa que mais importava, eu estava entristecendo, eu estava envergonhando. E é isso que nós precisamos fixar no nosso coração. A honra nós devemos a Ele. O respeito, o temor nós devemos a Ele. Nós temos acesso às Escrituras hoje porque pessoas traduziram ela durante muitos e muitos anos. E algumas dessas pessoas tinham extremo zelo às Escrituras. Muitas delas, quando escreviam o nome do Senhor, Yahvé, Deus, Jeová, iam se lavar e voltavam para continuar. É muito zelo. Alessandra, isso é religiosidade. Não é zelo. É zelo pelo nome do Senhor. Pesquisem sobre os maçoretas quando vocês chegarem na casa de vocês. É zelo pelas Escrituras. É zelo pelo nome do seu Pai. O mesmo Pai que te ama e que te aceita. O mesmo Pai que me ama e que me aceita e que me limpa das minhas impurezas. É esse Pai que precisa ser honrado e que precisa de zelo. Então eu volto a questionar como o mundo tem visto você. O mundo tem andado de igual para igual com você. O mundo tem te odiado porque é exatamente assim que nós precisamos ser vistos por eles. Não porque nós somos religiosos e nós pregamos o ódio contra aqueles que vivem uma vida de pecado, não. Mas porque nós não nos misturamos. Não confundam o caráter de Cristo com religiosidade.
Ser diferenciado do mundo não é pregar o ódio àqueles que são diferentes de você, mas é não se misturar, é não aceitar. Amém? Aleluia, Jesus. Jesus diz assim: eu sou glorificado por meio deles. Ainda no capítulo 17. Ele diz: eu sou glorificado por meio deles. Você existe para a glória de Deus. Você existe para a glória de Deus. E é só para isso que você existe. Então, tudo que há em você, tudo, precisa existir para glorificar o nome do Senhor. A sua vida, os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades, o seu trabalho, os seus sonhos, os seus objetivos, os seus bens, as suas roupas. Tudo em você precisa existir para a glória de Deus. O tema da nossa ministração de hoje é mudança de vida. E quando eu estava preparando essa ministração, e Deus sabe de todas as coisas, porque essa ministração foi preparada para o retiro, mas aí dentro do retiro, vários trâmites, e não deu de ministrar lá, porque o Senhor faz tudo cooperar para o bem. E o título dessa ministração é mudança de vida, é despertamento. Nós precisamos despertar. Nós precisamos sair dessa inércia. Nós somos uma geração que está inerte, que está parada, que se acostumou a estar aqui nos cultos, dia após dia, semana após semana, vem e termina o louvor, aí a oferta, e aí a ministração, e aí tem o louvor no final, e acaba, vai todo mundo pro rolê, e passa mês, e passa ano, e é isso. É sobre isso e não tá tudo bem. Que nem a gente gosta de brincar, ironizando, né? Nós somos a geração do é sobre isso e tá tudo bem, não é verdade? Tudo tá bem, tudo tá bom. E aí a gente tem uma piadinha interna que é assim: é sobre isso e não tá tudo bem. Não tá tudo bem, parem de se conformar com um pouco. Parem de se conformar com um pouco que vocês oferecem para o Senhor. Sendo muito sincera com vocês, eu tô aqui hoje, mas eu não queria estar. Por mim, eu estaria na minha casa. Eu não sei se eu já falei abertamente com alguns de vocês sobre isso, mas muito pouco. Quem me conhece mais perto sabe que eu tenho extrema dificuldade de falar sobre as minhas lutas, sobre as minhas dificuldades, sobre os meus sentimentos, sobre as minhas emoções. Mas já tem um tempo que eu luto contra a depressão e a ansiedade. Que a minha vida inteira falei, isso não é pra mim. Eu não. Eu tenho Deus, sou crente há um tempão. Sou feliz com a vida que eu tenho e sou muito feliz com a vida que eu tenho. Mas luto contra a depressão e a ansiedade. E essa semana foi uma semana muito difícil, uma semana de muito gatilho. E que eu lutei até o último segundo para estar aqui. Porque até o último segundo eu não queria estar aqui. Eu queria estar dentro da minha casa, isolada no meu quarto, sozinha. Mas eu entendo que não é sobre o que eu quero. É sobre o que o meu pai quer. E não há nada em mim que seja valioso o suficiente para chegar aos pés do sacrifício que foi feito por mim. E é por isso que tudo que há em mim é dele. A minha voz, as minhas emoções, os meus pensamentos, o meu corpo, tudo que há em mim é dele. E é por isso que eu estou aqui hoje, não na minha casa, porque não sou mais eu. Cristo vive em mim. A Alessandra foi crucificada com ele naquela cruz. E hoje quem está aqui é uma filha que vai aonde o pai dela mandar. Mesmo que ela não queira ir. Eu me coloco diante do Senhor e eu me pergunto, Pai, por que eu? Por que tu me escolheu se não há nada em mim valioso o suficiente para isso? Por que me escolher se na primeira dificuldade eu quero retroceder?
Se na primeira adversidade eu quero parar e me esconder dentro do meu quarto e ficar lá chorando sem fazer nada. Não tem explicação. Realmente não há. Olhe para dentro de você e você vai perceber que não há nada em você que seja valioso o suficiente para que ele tivesse morrido por você. Não há. Nem em você, nem em mim, nem em ninguém. Mas o Pai escolheu nos dar esse valor mesmo que nós não tivéssemos. Ele escolheu nos dar. Então pare de se conformar com o cristianismo raso. Pare de se conformar com o pouco que você dá para o Senhor. Pare de se conformar com o sábado que você vem aqui e assiste o culto. Porque muitos de nós somos meros telespectadores. Nem participantes do culto nós somos. Nem participantes do culto nós temos sido. Não se escandalize com o confronto dessa palavra. Ela confronta você tanto quanto me confronta. A palavra é uma espada de 2 gumes. Ela rasga daí e ela rasga daqui também. Então não pense que eu me sinto superior a você por estar te falando isso. Não. Eu sou tão igual a você. Eu sou só um canal. Mas o tanto que fura daí, fura daqui também. Por isso que eu estou sendo sincera com vocês. Por mim eu teria ficado em casa isolada. Porque a minha alma, ela está em conflito com o meu espírito todos os dias. Todos os dias. E é muito difícil lutar. É muito difícil. Mas existe uma convicção no meu coração que precisa existir no seu. E Jesus é a melhor escolha que você fez. E Jesus é a melhor escolha que você pode fazer todos os dias. E mesmo que você ache que você não precisa, e mesmo que você ache que o que você oferece é suficiente, vai chegar um momento em que você vai bater de cara com a sua inconstância, de cara com a sua infidelidade, e você vai sentir vergonha, porque foi exatamente o que aconteceu comigo. Chega um momento da nossa vida que a gente dá de cara com o pouco que a gente oferece para o Senhor. E é vergonhoso olhar para Ele depois disso. Não é fácil abrir mão das coisas que eu queria para estar na casa do Senhor. Não é fácil. Ah, Alessandra, mas nós servimos a um Jesus tão bom, a um Senhor tão lindo. É o espírito de Ana Paula Valadão. Jesus, seja sincero, não é fácil servir a Deus. Porque Ele exige de você a coisa mais difícil, abrir mão de você mesmo. Nós somos naturalmente egoístas. Nós sempre pensamos em nós mesmos antes de qualquer coisa. Sempre. Pare de se conformar com o pouco que você oferece para o seu pai. Pare de se conformar com o cristianismo raso que você está oferecendo. Pare de se conformar com o pouco que é estar aqui todo final de semana. Pare de se conformar só com a sua salvação. O milagre da salvação que você recebeu precisa ser passado. Amém? Precisa ser passado. O Pai que enviou o filho mais velho, Jesus, quer enviar o filho mais novo, você. Nós somos chamados para a glória de Deus. Tudo que existe em nós precisa glorificar e exaltar o nome dele. E você foi chamado para isso. Você foi chamado para ser inconformado só com a sua salvação. Você não pode se satisfazer só com o fato de que você foi alcançado. Eu fui alcançado e agora eu vou sentar nesse banco e esperar Jesus voltar. Enquanto ele volta, eu vou ficar vindo para os cultos. Vendo no dia que o louvor é bom, no dia que o louvor não é bom, no dia que o louvor é afinado, no dia que o louvor é desafinado. E a minha vida vai ser essa. Não se conforme somente com a sua salvação. Você foi chamado para ser enviado. Você foi chamado não só para ser salvo, mas para pregar a salvação. Você foi chamado para ser canal de salvação na vida de outras pessoas. Você foi chamado para ser ponte entre céu e terra.
Você foi chamado para ser embaixador de Cristo aonde quer que você vá. Amém? O filho maduro, o filho que voltou para casa, o filho que foi aceito, ele entende que precisa falar sobre isso, gritar aos quatro cantos da terra. Quem é muito perdoado, muito ama. E eu tenho certeza que assim como eu fui muito perdoada, você também foi. E se você foi muito perdoado, ame aquele que te perdoou. E se ele te pedir a sua vida, entregue. Porque a palavra de Deus diz que todo aquele que entrega a sua vida em nome do Senhor, ele não vai perder, ele vai ganhar. Amém? Aleluia. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês. Aleluia. Deixa eu só me encontrar aqui. A gente planeja todo um script. E no final. É no livro de Mateus. Aleluia. Capítulo 27, versículo 32. Mateus 27, 32. Aleluia. Amém? Mateus, capítulo 27, versículo 32. Diz assim: No caminho, encontraram um homem chamado Simão, de Cirene, e os soldados o obrigaram a carregar a cruz. Então saíram para um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar de caveira. Os soldados lhe deram para beber vinho misturado com fel. Mas quando Jesus provou, recusou-se a beber. Depois de pregá-lo na cruz, os soldados tiraram sortes para dividir as suas roupas. Então, sentaram-se em redor e montaram guarda. Acima de sua cabeça estava presa uma tabuleta com a acusação feita contra ele. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 criminosos foram crucificados com ele, uma à sua direita e o outro à sua esquerda. O povo que passava por ali gritava insultos e sacudia a cabeça em zombaria. Você disse que destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias. Pois bem, se é o Filho de Deus, salve a si mesmo e desça da cruz. Os principais sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo também zombavam de Jesus. Salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo, diziam. Quer dizer que ele é o rei de Israel? Que desça da cruz agora mesmo e creremos nele. Ele confiou em Deus, então que o Deus o salve agora, se quiser. Pois ele disse: Eu sou o Filho de Deus. Até os criminosos que tinham sido crucificados com ele o insultavam da mesma forma. Amém? Como você fica quando lê essa passagem? Como você se questione? Eu peço encarecidamente. Questione o que você sente quando você lê essa passagem. E quando você lê sobre Jesus no Getsemane, toda a agonia que ele passou, como você fica? Isso te escandaliza? Isso te afeta? Isso ao menos te entristece? Porque todo mundo chora quando assiste um filme triste. Te faz pelo menos chorar? Você vê tamanho sofrimento, te arranca pelo menos uma lágrima? Porque, pelo amor de Deus, não é possível que nós iremos continuar no lugar onde estamos, mesmo diante de tamanho sacrifício feito por nós. Não é possível. Não é possível que você consiga chorar com uma história triste, mas uma história real não te impacte de alguma forma. E mais importante, não é possível que você não seja impactado quando você entende que isso aconteceu por você, por mim. As nossas vidas não podem permanecer igual quando nós entendemos o sacrifício que foi feito por nós. As nossas dores não podem ser maior que esse sacrifício.
As nossas ambições não podem ser maiores. As nossas almas cansadas não podem prevalecer. Não há, quando eu digo que não há nada em nós que valha esse sacrifício, não é exagero. Não é exagero. Porque eu jamais entregaria o meu Isaac para ser sacrificado por pessoas que iriam zombar dele. Jamais. Mas o seu pai fez isso. Eu não faria. O meu filho, jamais. Eu não faria. Mas ele fez. O que ele viu em nós, não faço a mínima ideia. Mas o mínimo que nós precisamos fazer é, de alguma forma, valorizar esse sacrifício. Não negligencie o sacrifício de Jesus. As nossas vidas precisam mudar quando nós entendemos isso. A nossa oração precisa mudar. A nossa adoração precisa mudar. A nossa busca precisa mudar. As nossas ambições, os nossos sonhos precisam mudar. O que nos afeta precisa mudar. Tudo em nós precisa mudar quando nós entendemos o valor desse sacrifício. A nossa vida não pode ser a mesma. E pior, nós não podemos nos conformar com isso aqui só pra gente. O sacrifício de Jesus, ele é grande demais para parar só na minha e na sua vida. Você foi chamado para ser enviado. Você foi chamado para se sacrificar por pessoas. Você foi chamado para vidas. Você foi chamado para, nos seus dias mais difíceis, você abrir mão do que você sente. Você abrir mão das suas dores. Por vidas, por pessoas. Eu sempre falo isso e vou continuar falando. Eu falei isso na célula das meninas quarta passada. E agora eu falo para todo mundo que está aqui. A sua vida vai mudar quando você parar de viver no eu e começar a viver no nós. Quando você parar de viver no singular e começar a viver no plural. Jesus é o nós. Ele não morreu só por mim. Ele não morreu só por você. Ele morreu por todos que estão lá fora. E se você foi alcançado por isso, o mínimo que você precisa fazer é mudar a sua vida. E se permitir ser um canal, ser uma ponte entre Jesus e cada vida sedenta do amor dele. Amém?